Olá pessoal, boa noite. Olha, já são 23 horas e 20 minutos aqui no relógio do meu celular. Eu cheguei a Brasília para o início dos trabalhos amanhã. Há uma especulação no ar, né? Uma divulgação que procura, de certa forma, desqualificar o ministro Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que teriam trocado figurinhas durante a Operação Lava Jato, no transcorrer da Operação Lava Jato. Não conheço ainda detalhes disso tudo. Está circulando agora à noite nas redes sociais, em alguns veículos da mídia, e nós vamos analisar isso amanhã. Mas certamente há uma tentativa de desqualificar quem denuncia e quem julga. E isso é uma tática muito bem conhecida. É possível até que algum detalhe possa ter escapado dos dois, de ambos, em relação ao que há de legislação a respeito dessas operações, né? Mas olha, para alguns, preciosidades jurídicas no ato de investigar e de julgar são mais importantes do que toda esta roubalheira que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu creio que alguns preferem buscar, investigar, procurar qualquer desvio de conduta durante as investigações, mas que na realidade não comprometem a investigação como um todo, mas apenas para colocar dúvida, para levantar suspeita. Enfim, eu prefiro condenar os corruptos, eu prefiro condenar a corrupção do que ficar buscando eventualmente algum deslize deste ou daquele investigador, procurador, promotor, policial federal ou juiz que são agentes públicos prestando um grande serviço ao Brasil. Bom, como ainda não posso falar sobre isso, não tenho todos os detalhes, somente amanhã nós vamos procurar conhecer o que está acontecendo, mas na realidade é isso. Eu acho que há aqueles que procuram a desqualificação dos que investigam e julgam na tentativa de salvar corruptos e marginais do colarinho branco. Vamos ver aqui o que eu posso responder. Fizeram muitos questionamentos hoje, depois da live que eu fiz de manhã e dos posts que eu coloquei aqui principalmente sobre aquele projeto que está na Comissão de Orçamento, que diz respeito à suplementação de recursos para que o governo possa pagar aposentados, Bolsa Família, possa pagar também os créditos do Plano Safra, né? Ou seja, o financiamento da agricultura. Então é evidente que quando o governo joga como justificativo, olha, se não aprovarem, nós não vamos pagar os benefícios da prestação continuada, então provoca, obviamente, uma grande preocupação, porque são as pessoas mais necessitadas, são idosos, são pessoas necessitadas, que recebem, inclusive, muito pouco, né, desse benefício. E o governo alega, o próprio presidente afirmou que não teria condições de pagar esses benefícios previdenciários, também aposentadorias, não poderia financiar a agricultura com o Plano Safra e não poderia também atender as despesas do Bolsa Família. Então as indagações pipocam aqui, né? E chegam a sugerir, eu vou repetir o que disse de manhã, sugerem corte os privilégios dos políticos, o salário dos políticos, é quase como se dissessem, fecha o Congresso que sobra dinheiro. Então, vamos usar o argumento correto. Eu estou defendendo a aprovação desse projeto, que é o projeto de lei do Congresso número 4, né, que está lá na Comissão de Orçamentos, que deve ser votado no dia 11, e é provável que apresente uma emenda para superar esse impasse. A emenda reduziria para 147 bilhões, porque o governo pediu muito mais do que precisa. A conta não está certa.
O governo superfaturou o pedido, né? Pede mais do que o dobro do necessário. Então é possível que os deputados e senadores dessa comissão apresentem uma emenda à sustentação técnica para isso, reduzindo e aprovando. Então nós superaremos esse impasse. Mas em relação a essas ideias, olha, corte os privilégios, eu quero cortar os privilégios. E cortei os meus, né? Eu não tenho privilégio, eu tenho ônus. Privilégio não tenho. Eu vou repetir mais uma vez, porque alguns não acompanham e não sabem, né? Então fica no ar quando se fala, olha, eu cortei os privilégios, mas que privilégio você cortou? Então, eu abri mão da aposentadoria de ex-governador, já seriam hoje mais de 11 milhões de reais, são 28 anos. Abro mão do auxílio moradia todos os meses, 5.500, abro mão da verba indenizatória, 15 mil por mês, e também economizo um pouco das passagens, da cota da passagem. No ano passado deu 770 mil reais de economia, portanto eu sou favorável. Mas vamos lá, os números, né? O orçamento do Senado para este ano é de 4 bilhões. A solicitação do governo é de 248,9 bilhões de reais. Portanto, diante do que pede o governo, o orçamento é insignificante. Mas é muito esse orçamento do Senado? Ele precisa ser reduzido. Até pela metade é possível reduzir, desde que comecemos pela redução do número de senadores, porque aí teremos redução do número de gabinetes, teremos a redução de assessores, de salários, portanto, teremos redução de despesas de material, despesas de energia, de luz e água, de carro, de combustível, teremos a redução de despesa, principalmente, não é? Principalmente de outras verbas, verba indenizatória, auxílio moradia, apartamento para morar, teremos a redução das passagens, enfim, é uma grande economia sim, mas vamos usar para defender o projeto que o governo quer que o Congresso aprove outros argumentos, porque esse é um argumento falho, já que o orçamento total do Senado é de 4 bilhões neste ano. O que o governo pede é mais de 248 bilhões. Então, vamos tratar do assunto com mais consistência, com outros argumentos. Deixa eu olhar aqui para ver quais são as colocações que estão fazendo os nossos amigos. O Augusto está aqui, deixa eu ver, correu demais. O Augusto, senador, o senhor apoia o presidente, mas nega o total que ele precisa. Mas quem diz que eu nego? Eu estou dizendo desde o início, olha, bem antes de você, viu, Augusto? Lá em abril eu indiquei a necessidade do governo tomar providências, já que no início de janeiro, quando assumiu o governo, não tomaram as providências, não instituíram aquilo que eu dizia que poderia ser instituído, que é um limitador emergencial de despesas, que deveria ser de 10% do total das despesas, isso já no primeiro dia de governo, porque aí nós eliminaríamos esse déficit de 139 bilhões de reais e o governo estaria vivendo esta aflição. Mas depois, em abril, mais uma vez, eu coloquei esse assunto na ordem do dia, em entrevista à Folha de São Paulo, depois vários pronunciamentos na tribuna do Senado e aqui nas lives que faço todos os dias. Eu apontei a necessidade do governo tomar providência emergencial e foi esse projeto para o Senado, para o Congresso. Imediatamente eu fui à tribuna pedir para aprovarem e dizendo, olha, o governo está pedindo mais do que o dobro do que necessita, mas nós temos que aprovar para não criar um colapso, para não levarmos o governo ao colapso, porque teria que fazer um enorme contingenciamento, um corte enorme de recursos em setores vitais para a população. Então, a população seria sacrificada, a vítima seria a população, aposentados, idosos,
o pessoal do Bolsa Família, os agricultores, etc., seriam sim prejudicados, tremendamente prejudicados. Então, Augusto, olha, claro que eu estou defendendo sim, e desde o início, há bastante tempo. Muito obrigado a todos que estão participando aqui, o Antônio de Moraes também,